Boa noite a todos. Boa tarde a todos, desculpe. Está escuro aqui. Eu queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito pela Polícia Militar do Rio de Janeiro para estar aqui, porque esse evento, ele, na minha concepção, é um marco, é algo que precisa acontecer cada vez mais. Eventos como esse, que divulgam, por exemplo, obras como o filme Heróis do Rio de Janeiro, que é exemplo do filme Silenciados, deveriam passar em escolas, em universidades, em horário nobre, em cadeia nacional, para fazer com que as pessoas conseguissem retornar àquele lugar de onde elas saíram há muito tempo. A grande massa saiu há muito tempo daquilo que se chama realidade. E é para isso que esse tipo de evento serve. Eu me sinto muito honrado de estar aqui falando sobre segurança pública para aqueles que são os verdadeiros especialistas na matéria, aqueles que realmente conhecem aquilo que acontece no nosso dia a dia, que acontece no nosso país. Então é uma honra para mim participar desse evento, em que pretendo falar sobre a política criminal em tempos de guerra híbrida. Nós vivemos uma guerra, e essa guerra tem vários aspectos, várias nuances. E essa guerra, ela, em primeiro lugar, ela é ideológica. Ela é uma guerra também assimétrica, uma guerra também cultural, é uma guerra de narrativas, é uma guerra irregular, e tem vários outros predicados dessa guerra, que vocês, policiais militares, os senhores estão metidos, até o pescoço. E a política criminal que é feita e que coloca vocês no meio dessa guerra e tira da polícia militar, da polícia, do policial, a capacidade de enfrentamento justo contra o outro lado, é o que tem causado aquilo que nós estamos tratando aqui, que é a vitimização policial. Bom, aconteceu, em certa ocasião, no início do ano passado, o juiz Marcelo Bretas teve a ideia de dizer uma verdade adequada aos nossos tempos: a justiça precisa ser temida. Bastou isso para que alguns dos representantes da academia, da oligarquia acadêmica, que forma o pensamento jurídico no nosso país, se revoltassem. Um deles escreveu um texto enfesado em relação a isso, e outros 100 assinaram, juntamente com esse, um manifesto contra o punitivismo. O que é o punitivismo? São algumas ideias que estão circulando entre alguns juízes, alguns membros do Ministério Público, que querem, pasmem, aplicar a lei àqueles que cometem crimes. Isso eles chamam de punitivismo. E utilizaram alguns argumentos, dentre os quais que esse pensamento é um pensamento vingativo e desproporcional. Uma das frases emblemáticas desse manifesto é que o medo rima com arbítrio e tirania. Acho que não rima, né? Mas para quem não sabe de mais nada, não saber o que é rima, a gente aceita. Esse texto, portanto, assinado por mais de 100 juristas, advogados, professores de direito, ele concorreu na mídia com outro fato, na mesma época, conforme bem apontou o Diego Pesce, no livro Bandidolatria e Democídio, que foi o assassinato do delegado Fábio Monteiro, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. O delegado Fábio Monteiro, como todos vocês devem saber muito melhor do que eu, ele ingressou numa zona dominada por traficantes do Comando Vermelho, e ali, porque despertou suspeitas, ele foi friamente executado. Então, ao mesmo tempo em que aqueles que pregam penas adequadas, justas e proporcionais a esse tipo de delinquente, era chamado de vingativo e desproporcional, o Tribunal do Tráfico, sem uma única palavra desses sujeitos, ele condenou à morte o delegado Fábio Monteiro, e essa pena não foi em nenhum momento por eles considerada vingativa, tampouco desproporcional. Então, se está pressuposto que nós vivemos uma guerra, perguntamos: que guerra é essa? Ah, é uma guerra de quarta geração.
mas é uma guerra de quarta geração que é colocada em prática por agentes de poder. É uma guerra que tem uma dimensão psicológica, que é mais importante que a própria guerra que é travada no campo de batalha, porque ela visa a vitória política. É tudo calculado em doses exatas para pressionar, oprimir, seduzir e cooptar as pessoas que vivem situação de desespero, de vício, de falta de perspectivas, explorar a ambição, talvez, das piores pessoas, e utilizar tudo isso numa guerra irregular, numa guerra assimétrica, em que forças irregulares combatem sem ter que cumprir nenhum tipo de regulamento, sem ter que obedecer nenhum código, sequer um código moral, contra forças oficiais que são fiscalizadas e manietadas até as últimas consequências, inclusive manietadas no legítimo exercício das suas funções. Essa guerra assimétrica, ela serve para facilitar a criação dos famosos black spots, buracos negros, aproveitando-se, inclusive provocando um pouco a falência do Estado. O Estado débil tem territórios usurpados numa usurpação armada. É assim que se estabelece uma bandidocracia, em que, atingindo níveis insuportáveis, as pessoas acabarão pedindo, implorando por um pouco de segurança, por um mínimo de ordem, e vão, em troca, entregar a sua própria liberdade. O crime organizado pretende o poder. O poder, ele precisa de leis que protejam seus lucros inacreditáveis e que garantam imunidade a seus integrantes e sócios. Como é que se chega a um caos, que é o que está sendo plantado no nosso país, para depois chegar a uma nova ordem totalitária, onde esses agentes do caos vão ter plenos poderes? Utilizando a ajuda do próprio sistema. O próprio governo. A política criminal, que é empregada pelo governo, ela pode facilitar isso, se ela for laxista, se ela for frouxa, se ela for insuficiente para coibir atividades criminosas. Uma retórica que vai incentivar a política criminal laxista é a retórica deslegitimadora do sistema de justiça criminal, que vai deslegitimar também a atuação da polícia. É uma mutação de cultura, uma mutação de mentalidade. É a retórica do antipunitivismo, a retórica do ódio às polícias. É a retórica da bandidolatria. Vocês, policiais, vocês não são heróis, vocês são inimigos desses agentes do caos. É assim que se começa a corromper a ordem, a corromper a cultura, a corromper o nosso ciclo sociocultural. Mudando-se a mentalidade, o policial, que numa sociedade, em qualquer sociedade saudável, é visto como sendo um herói, alguém fundamental, ele torna-se alvo, ele torna-se um pária. O policial é que age dentro de um habitat caótico, e o habitat natural do policial é o caos, ele age como o último bastião da ordem nesse local. Ele age contra as narco-guerrilhas urbanas que se estabelecem nos black spots. Ele age contra a quebra calculada da ordem que é plantada nesses lugares. É ele, o policial, que lá na linha de frente vai sofrer a sedução para ingressar no exército inimigo e ficar infiltrado dentro da polícia, naquele argumento de Pablo Escobariano de plata ou plomo, ou você aceita a nossa grana, ou você vai levar chumbo, a sua família vai levar chumbo. É o policial que está ali resistindo, e quanto mais resiste, mais odiado é por todo um aparato de inteligência que faz com que as pessoas não consigam mais enxergar os policiais como exatamente como eles são, como esse último bastião contra o caos em defesa da ordem. Porque existe uma orquestra que é afinadíssima. Essa orquestra é formada por bandidos, por letrados, por narco-guerrilheiros, por terroristas, por grupos rebeldes, por agentes públicos, por governos, pela mídia como um todo, grupos de pressão, movimentos supostamente de direitos humanos,
ONGs pagas, financiadas regiamente, sistema financeiro que se beneficia internacionalmente por 2 trilhões de dólares que por ano são levantados pelo crime organizado. E, inclusive, serviços de inteligência de outros países que se infiltram dentro do nosso território. A polícia é alvo, portanto, porque ela é a última esperança de um povo que está sofrendo um processo de escravização do século XXI, escravidão moderna. É isso que acontece. E a polícia está defendendo esse povo e atuando contra essas pessoas, contra essas forças. É contra esse ataque à civilização que nós sofremos. Hoje, o Coronel Cajueiro citou pela manhã, no momento das perguntas, o livro Red Cocaine, que chama Cocaína Vermelha, e que mostra como as drogas foram introduzidas como arma de guerra química nas sociedades para tentar corromper essa sociedade, tanto do ponto de vista da comunidade, quanto do ponto de vista do indivíduo, quanto do ponto de vista institucional. Tudo isso para financiar atividades de terrorismo, de guerrilha, de tráfico de armas e gerar uma espécie de narcocracia que nós vivemos por conta disso aí. Uma imposição da barbárie, pela violência e pelo desfibramento do tecido social. O drogado se torna um sem-vergonha. Ele já não pensa mais em nada que esteja acima da sua necessidade do baixo ventre de consumir drogas. E quando o drogado se torna a média da sociedade, é evidente que essa sociedade ela decai. Ela decai, deixa de ser uma civilização e se torna uma barbárie. Os lucros que enriquecem esses agentes de poder, eles também corrompem, eles compram os agentes públicos, servem para matar policiais que são recalcitrantes, que não querem entrar no jogo. E no extremo, como aconteceu na Venezuela, como é retratado nesse livro Hugo Chávez, O Espectro, no extremo, o próprio governo já dominado pela bandidocracia, ele começa a tornar o crime como uma atividade quase que típica de Estado. O Estado do Rio de Janeiro aqui tem quantos ex-governadores, procurador-geral de justiça, juízes e desembargadores na cadeia. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando e muito melhor do que eu. Então a polícia não luta contra marginais, ignorantes, com 400 palavras no vocabulário, como foi dito pela manhã aqui. É contra esses grupos que a polícia luta. E é por isso, e não por outro motivo, que a polícia é tão combatida e tão odiada, tanto o policial quanto a instituição policial. Porque nós temos uma política criminal influenciada por esse pensamento, que encontra menos resistência no Brasil, essa ideologia, do que em outros países que culturalmente já têm uma consolidação maior. Costuma-se dizer que o inteligente ele costuma aprender com os erros dos outros. O burro comete os próprios erros para aprender com eles, mas pelo menos aprende. O brasileiro não. O brasileiro tem copiado os erros dos outros, tem tentado aplicar aqui no Brasil o que dá errado em outros lugares. O que significa dizer que nós estamos abaixo da linha da burrice. Nós não conseguimos aprender nada com ninguém e ainda conseguimos aprender a errar com os erros dos outros. É impressionante. Por que nós conseguimos tolerar isso aí? O Brasil começou a empregar na sua política criminal algo que já nos Estados Unidos foi um desastre, que é aquilo que eu chamo de cultura, que se chama cultura da desculpa. É dizer que antes de enfrentar o criminoso de carne e osso, nós temos que resolver problemas sociais. E que nós devemos parar de combater o crime, quando ele é cometido, para tentar modificar a sociedade, modificar as condições que fazem com que seja possível o surgimento de criminosos. Ou seja, começamos com a cultura de desculpar o criminoso e não podemos mais puni-lo. Isso é evidente que não resolve. Lá nos Estados Unidos, além disso, nos anos 70 e 80, início dos anos 90, começou a surgir aquilo que eu chamo de fatalismo covarde. É dizer que não tem o que fazer, que prender não resolve, que nós perdemos a guerra, ou seja, o trabalho de vocês não serve para nada. E logo vocês têm que acabar. Quem é que não ouve essa frase ser repetida nas universidades? Tem que acabar a polícia militar à exaustão.
exatamente por causa desse fatalismo covarde que acha que com justiça restaurativa e não com prisão nós vamos resolver o problema da criminalidade e tratar os piores celerados como crianças de pré-escola. Então essa cultura da desculpa, ela deu errado, porque ela está fadada ao fracasso, ela não tem como dar certo mesmo. E os Estados Unidos só conseguiram superar isso aí quando apostaram nas ideias do James Wilson, que é o sujeito que era um pária dentro da criminologia norte-americana. Ele era uma espécie de Olavo de Carvalho da criminologia dos Estados Unidos. Era um cara que sofria assassinato de reputação, que era marginalizado, ostracizado por todos os seus pares, para que não tivesse espaço algum. Só que com as ideias dele, os Estados Unidos saíram do buraco em pouquíssimo tempo, com as ideias de que a polícia deve ser proativa e não reativa, e que deve agir e não se omitir, e que deve, sim, ser rígida com os criminosos. Porque ficou comprovado, e os americanos não são tão burros assim, né, pelo menos não quanto nós, que aquela política que eles iam aplicando não corria o menor risco de dar certo. Então, os resultados acabam falando por si. E essa política, agora nos Estados Unidos, vem sendo combatida por grupos de pressão que são exatamente os mesmos que atuam aqui no Brasil. Depois que deu certo, o pessoal esqueceu como era antes, eles estão tentando recauchutar velhas ideias, através de protestos violentos, ações judiciais e um feroz ataque à polícia norte-americana. E feroz ataque ao policiamento proativo e às abordagens direcionadas que são feitas lá e que derrubaram os índices de criminalidade naquele país. Porque o sonho dourado desses ativistas, esses ideólogos, é que o policial não seja mais um policial. Ele seja uma espécie de monitor de casa de festas, de criança. Uma espécie de monitor de pré-escola, que vai tratar os piores bandidos como criancinhas mal criadas que só precisam ser orientadas. É essa a ideia que hoje é hegemônica entre 30 a cada 31 criminólogos e cientistas sociais no nosso país. E eles querem priorizar o quê? O secundário. Priorizar a mudança daquilo que é quase que impossível mudar da noite para o dia, ou que é impossível de mudar da noite para o dia, que são as condições sociais que criaram a situação, que permitiram o comportamento criminoso. A dissuasão do criminoso pela sua prisão, pela sua punição, ela é considerada quase que desumana. Ou seja, o ótimo é sempre pior do que o bom. Então essa política criminal, ela decorre de uma falta de percepção da realidade que nós temos, que fez com que falisse o nosso instinto de sobrevivência, e nós nos entregamos como cordeiros morrendo de pena do lobo. É essa a tônica do tal do manifesto antipunitivista. O ser humano ele precisa ser, a humanidade não pode prescindir de ter algum controle social. Os policiais no nosso país estão vivendo um processo que aconteceu com o exército norte-americano, que é retratado no livro On Killing, do tenente-coronel David Grossman, que pela primeira vez o combatente norte-americano voltou de uma guerra não como herói, mas como pária. Muitos soldados combatentes do Vietnã, eles voltaram e foram execrados pela sociedade por conta de uma narrativa como essa. A maioria se tornou alcoólatra, a maioria enlouqueceu e não conseguiram mais sequer se adaptar à vida em sociedade. Por quê? Porque essa inversão de valores, que faz com que vocês pensem que são bandidos e não heróis, ela tem uma influência psíquica nociva, que faz com que a moral da tropa seja aniquilada e, o que é pior, aqueles maus elementos que tem em qualquer corporação, eles se sintam justificados para dar vazão aos seus instintos imorais, aos seus impulsos imorais. Esse pensamento, quando é premeditado, ele é indicativo do que foi a motivação daquilo que o estabeleceu. É a bandidolatria.
uma expressão que foi cunhada pelo desembargador, o juiz de alçada criminal de São Paulo, finado, saudoso Volney Corrêa de Moraes Leite Júnior, que retratou que de tempos em tempos os ciclos culturais eles se corrompem e se colapsam, porque são programados para isso. Porque a cultura, por si só, ela é histórica, sendo histórica ela é perene, sendo perene, ela, aliás, não é perene, e sendo perene ela é perecível e acaba, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, se degradando. É a sua constituição histórica que faz com que ela, em dado momento, seja atacada por uma onda de contracultura e barbárie. E o que o desembargador Volney identificou no final do século XX foi esse surto de contracultura e anticivilização chamado bandidolatria, em que o ladrão assaltante era identificado com uma auréola Robin Hoodiana, ele passou a ser protegido, passou a ser exaltado, e a polícia passou a ser combatida. É a mentalidade tiburiana, da lógica do assalto, é a mentalidade do barbarismo, que prodigaliza benesses aqueles que estupram, sequestram, roubam, matam, traficam, e não se preocupa mais com as vítimas. Tudo isso serve de mote para uma crítica deslegitimatória. Essa tentativa de deslegitimar a atuação das polícias, das forças policiais, pela crítica, ela se insere em um contexto mais amplo. A crítica que busca desqualificar ou deslegitimar o sistema de justiça criminal como um todo, a fim de condená-lo como irracional. Essa crítica ela ocorre por uma articulação entre criminologia, entre a dogmática penal e uma política criminal, que vão servir de mote para transformar a sociedade em algo melhor, segundo eles. Então, o que acontece? Nós temos uma retórica laxista, que é a criminologia crítica, que condena o sistema de justiça criminal como burguês, como instrumento de manutenção da hegemonia de classe burguesa, e como uma técnica de controle social que, além de violenta, é ineficaz para combater o crime e que, portanto, em outras palavras, é muito sofrimento para pouco benefício, muito pouco utilitária. Essa criminologia crítica que vai ser a matéria-prima que vai formar a dogmática do garantismo penal, que teria uma função não apenas de teórica, mas uma função de se transformar numa instância da política criminal, ou seja, de nortear a própria interpretação e elaboração do direito, fazendo com que a política criminal se torne laxista, porque obedecerá a esses cânones da criminologia crítica e do garantismo penal. O garantista ele se torna um douto supervisor do trabalho do constituinte, do legislador, exerce pressão política para que a adoção desses postulados garantistas seja o norte da política criminal que é levada a efeito pelos poderes de Estado. O executivo, o legislativo e o judiciário deverão necessariamente elaborar uma política criminal frouxa. E tudo isso é considerado científico. Agora, a pergunta que se deve fazer, se tudo isso é científico, como pode ter dado tão errado? Como a ciência pode ser tão errada? Porque isso não é ciência, isso é ideologia. Isso é um jogo de palavras, uma semiótica ideológica. Porque as palavras, elas são armas muito importantes. Nem só de fuzis vivem os criminosos. Há psicólogos sociais, há criminólogos, há especialistas que são verdadeiros snipers da linguagem. Eles destroem a linguagem com uma perícia de um atirador de elite. Porque a linguagem é a ponte que faz com que nós consigamos interpretar a realidade, quando a linguagem é uma linguagem que realmente simboliza os entes concretos, de forma que nós consigamos evoluir no conhecimento. Então, quando nós perdemos o contato com a realidade por conta da destruição da linguagem, e esses próprios ideólogos são os
as primeiras vítimas do tiro no pé, que eles dão primeiro neles e depois espalham para toda a sociedade, é que o pensamento abstrato, a ideação, que é importantíssimo para a evolução do conhecimento, que é o que diferencia o ser humano do animal, ele perca a conexão com a realidade. Nós não voltamos mais, nós subimos às alturas da abstração, mas não esquecemos de descer ao mundo concreto de volta, e voltar sempre com a referência ao mundo concreto. E aí, essas ideias se tornam autônomas em relação à própria realidade que elas pretendem interpretar. E elas se tornam uma realidade psicológica. E essa realidade psicológica é aquilo que é ideologia pura. Aquilo que Mário Ferreira dos Santos chamava de abstrativismo ideológico nocivo. É um estado patológico, é uma doença mental que decorre daquilo que o Wegelin, tomando emprestado de Pascal a expressão, chama de divertissement, que é um diversionismo que, em última instância, é um estado de alienação, um mundo onírico no qual o sujeito ingressa, em que ele ingressa numa segunda realidade e perde o contato com a realidade objetiva. Os especialistas de laboratório, sem jamais terem pisado numa favela, sem nunca ter visto o impacto de uma bala de fuzil no crânio de um vivente, sem nunca se responsabilizar pelas suas ideias, pelas ideias que colocam em circulação, porque eles são inimputáveis em relação a isso, são eles que pretendem dizer que o que vocês, que estão lá na linha de frente, que são os verdadeiros especialistas na prática, como vocês devem se comportar. Eles ensinam vocês a como morrer melhor, juntamente com 60 mil brasileiros que eles matam por ano. São esses sujeitos que, quando acreditados, que criam esse nosso estado patológico. Por quê? Porque a palavra cria a realidade, mas a palavra cria a realidade psicológica. Ela é um símbolo que, no imaginário do sujeito, ela conforma o seu mundo exterior à realidade externa. Quando essa palavra falha na sua função de mediação, esse símbolo não interpreta mais o mundo externo, nós não temos mais apoio para compreender a realidade externa. Nós estamos desconectados. Os significantes são desconectados dos entes tangíveis, das coisas concretas, e nós não entendemos mais nada. E a partir dali nós precisamos de algum tipo de apoio. E qual é o apoio? É o espírito de rebanho. Rebanho na mão de quem? De quem conhece muito bem a conexão entre palavra e realidade e manipula ela. Psicólogos sociais, engenheiros sociais, pessoas extremamente capacitadas, extremamente cultas, que formam a mentalidade da nossa inteligência, dos nossos especialistas. Então, o que nós temos é uma desconexão com a realidade que torna o sujeito totalmente manipulável. Quando esse fenômeno se torna epidêmico, ou seja, se massifica, se coletiviza, nós temos um rebanho que vai ser facilmente manipulado, um bando de loucos, como a torcida do Corinthians, que vai ser teleguiado para matar e morrer de acordo com os critérios do seu mundo interior que é manipulado. É uma neurose, é um mundo criado na mente que se torna referência para o sujeito matar e morrer. Assim que eles conseguem formar, por exemplo, aqueles homens-bomba. Então, essa neurose se coletiviza, passa a fazer com que as pessoas enxerguem invertidamente a realidade e passem a odiar quem deveriam louvar e a exaltar quem deveriam repudiar. Então, a polícia que mais morre se torna a polícia que mais mata. O herói que protege se torna um assassino. É uma retórica que cola como demagogia barata. A demagogia que é a arma essencial do demagogo, a arma essencial do especialista que é demagogo e que é o primeiro que vocês já entenderam que dá o tiro no próprio pé. É o que Ortega y Gasset diz que o nosso mundo estava virando já no século XX, a era do poder dos demagogos,
Os demagogos que também são manipulados. Os demagogos contra quem não se pode debater, porque é inviável contra eles qualquer tipo de debate racional. Por quê? Porque eles são impenetráveis a qualquer argumentação racional. Eles acreditam piamente no próprio engodo. Acreditam com uma fé inabalável e uma autoimagem glorificada. Eu sou o cara do bem que está aqui lutando contra o mal. E você que discorda de mim, você é mal. E o policial é mal, porque o policial está contra tudo isso. Eles são irresponsáveis e exploram essa irresponsabilidade para espalhá-la para toda a sociedade. As políticas de segurança que nós adotamos, portanto, estão indo na contramão daquilo que funciona. E como eu dizia antes, não existe grupo humano que consiga resistir sem um sistema de normas que regule as relações individuais e proteja as pessoas das agressões das outras. Porque existe uma tensão constante entre liberdade e autoridade. Isso é da natureza da sociedade, é da natureza humana, da natureza do indivíduo. É uma tensão constante. Mas as ideias laxistas, é nesse ponto que elas atuam, porque elas estão contaminadas por uma tara congênita. A ideia de liberdade, ela é falsificada, ela é ampliada indevidamente, e ela passa a não ser vista mais como decorrência do bom e velho livre-arbítrio, que pressupõe um sistema de punição e recompensa para as condutas escolhidas pelo sujeito. Não, a liberdade é absoluta, e qualquer tipo de tentativa de cercear a liberdade, por exemplo, de um traficante dominar uma favela, é opressão. Então, a responsabilidade das escolhas individuais, ela não existe mais. Ela tem a liberdade com contornos absolutos, ela reduz indevidamente os controles e imposições das sanções justas e proporcionais, porque qualquer sanção é vista, para determinadas categorias, evidentemente, como sendo desproporcional e vingativa. É o sistema de justiça criminal que sustenta, por meio da lei penal, uma hierarquia de valores perenes, que estão e estarão sempre em voga em uma sociedade saudável. Nenhuma sociedade permite o homicídio, nenhuma sociedade saudável considera correto o estupro, nenhuma sociedade saudável concebe que o patrimônio das pessoas que elas lutaram para obter não tenha nenhum tipo de proteção. Então, deslegitimar o sistema de justiça criminal, deslegitimar a atuação da polícia, é conduzir a sociedade a um colapso do qual ela só vai sair no momento em que todos abrirem mão das suas liberdades e entregarem nas mãos de um ditador totalitário, psicopata e sanguinário. O que funciona? Então, se isso não funciona, funciona a boa e velha proporção entre crime e castigo. As estratégias proativas de policiamento, em que a polícia age antes do crime cometer e não fica reativamente esperando o criminoso agir e ser chamada pelo 190. É a abordagem do policial que conhece o delinquente, conhece o suspeito, conhece a atitude, vai lá e aborda. Não aquela abordagem aleatória, que vai procurar uma agulha num palheiro, né, para não parecer preconceituoso. Aí você vai abordar o sujeito que você está vendo que não representa o menor risco algum. É isso que funciona. A polícia, nós, agentes públicos, agentes do sistema de justiça criminal, nós temos o dever moral, senão o dever legal nem se fala, mas nós temos o dever moral de lutar contra isso tudo. Nós temos o dever moral de combater esse estado de coisas. Nós temos o dever moral de lutar para sustentar esses valores reconhecidos como bons perenemente, reconhecidos como bons de forma perene ao longo da história humana. O dever moral de combater
de combater a violência, o narcotráfico que decorre da violência, de combater a corrupção que decorre da violência e que alimenta a violência e que alimenta o narcotráfico. Combatendo tudo isso, nós estaremos combatendo a escravização dos mais pobres por psicopatas sanguinários que não enfrentam nenhum tipo de reparo na sua conduta por essa inteligência, por esses especialistas que, pelo contrário, os protegem, os blindam, os tratam como pobres coitadinhos, sabendo perfeitamente que eles não são nada disso. Temos que fazer o que é certo. Temos que fazer as coisas não porque elas vão dar certo, mas porque elas estão certas. Essas duas princesas aí da foto, elas são os meus tesouros. Elas são as minhas filhas, a Maria Augusta e a Teresa. Elas me inspiram muito, mas elas me deram duas coisas, elas me dão duas coisas que fazem com que eu tenha escolhido essa empreitada, ou tenha sido escolhido por ela, sei lá, porque eu poderia estar muito bem acomodado no meu canto, com o meu bom salário de promotor de justiça e fazendo a minha parte, ou fazendo de conta que estou fazendo a minha parte na sociedade. Preferi ir além disso, preferi me sacrificar muito além do que se costuma se sacrificar por conta delas, e por conta dessas duas coisas que elas me dão: esperança e coragem. A coragem que é aquela que nasce do amor ao próximo. E se a coragem nasce do amor ao próximo, a missão do policial, a missão dos senhores, é lutar. É lutar pelo próximo. Não desistam. Tudo o que essa gente, tudo o que esse tsunami ideológico quer, é que os senhores desistam de lutar. É fazer com que os senhores se sintam inúteis. Pior que isso, se sintam errados, se sintam bandidos, se sintam criminosos. Vocês não são. Lutem, nem que seja pelos seus filhos. Lutem pelas suas famílias. Lutem pela sociedade em que vocês vivem. Lutem pela pátria, continuem lutando pela pátria que vocês integram, da qual vocês têm que ter orgulho. Sim, nós temos que ser patriotas. Lutem pelas vítimas, por aqueles heróis eternos que morreram antes de vocês e que criaram, que os antecederam e que merecem que a sua memória seja honrada. Lutem por aqueles que estão nas cadeiras de rodas, porque não fugiram à luta, não fugiram ao enfrentamento, não fugiram ao bom enfrentamento, porque fazer o certo sempre vale a pena. Lutem inclusive por aqueles que os odeiam, lutem inclusive por aqueles que os combatem. As últimas palavras do Filho do Deus vivo foram: perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. Fazer o certo é fazer o bem. E fazer o bem sempre vale a pena. Os vícios sempre serão punidos. E as virtudes, um dia, sempre serão recompensadas. Não desistam, não desistam de vocês, não desistam do Brasil jamais. Nós precisamos de vocês. Mesmo aparentemente contra todos, e não é assim, porque a maioria das pessoas está junto com vocês. A maioria das pessoas que são silenciadas e que não têm espaço está com vocês. Merece isso. Continuem sendo para nós e para todas essas pessoas aquilo que vocês sempre foram. Heróis. Muito obrigado, fiquem com Deus.